Como diferenciar um ataque espiritual de um revés regular? Como você sabe se o que você acabou de vivenciar veio de outra pessoa ou de Satanás atacando você? Do ponto de vista natural, pode ser muito difícil saber quando você está realmente sob ataque espiritual. Neste vídeo, vou compartilhar alguns sinais bíblicos que vão te ajudar a identificar ataques espirituais para que você saiba como lidar com eles. O que é um ataque espiritual? Simplificando, um ataque espiritual é um ataque do diabo contra um filho de Deus com a intenção de roubar, matar e destruir. Em João capítulo 10, versículo 10, Jesus nos fala sobre a fonte dos ataques espirituais. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E o apóstolo Pedro, nas suas próprias epístolas, disse para ficarmos atentos, porque o inimigo está sempre à procura de alguém para atacar. No livro 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8 ao 9, diz: Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então, sempre que você vê algo em sua vida que o Espírito Santo ou a Palavra de Deus claramente não se alinham, você está sob um ataque espiritual, mesmo que essa coisa pareça fácil, pequena ou boa. Aqui estão alguns sinais bíblicos a serem observados para que você possa identificar e lidar adequadamente com as batalhas espirituais da maneira certa. Você está sob constante exposição a tentações e tendências pecaminosas. Um cristão que está em uma posição onde alguém ou algo atrai constante e facilmente ao pecado está sob um ataque espiritual. Veja, o diabo sabe que não pode possuir um cristão. Por quê? Porque um cristão é ocupado pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo. Dois espíritos contrários não podem viver numa só pessoa. A luz e as trevas não podem coexistir. Contudo, o cristão tem um desafio. Mesmo que o diabo não possa possuí-lo, ele pode manipular, enganar e oprimir um crente para tentar obrigá-lo a fazer o que ele facilmente faria se pudesse possuí-lo. O diabo sempre tentará meios diferentes para dividir seu foco e testar sua lealdade. Ele vence a luta cada vez que consegue fazer com que você faça o que ele quer e desagrade a Deus. Como o inimigo envia tentações, ele usará aquelas coisas que apelam à sua natureza decaída, a carne. Para algumas pessoas é sexo, para alguns é desejo de poder ou dinheiro, para outros pode ser ganância. Tiago, capítulo 1, versículo 14 ao 15, diz: Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Ele sabe que essas coisas são poderosas e prejudiciais quando tomam conta de você. Ele também sabe que será necessária ajuda além de você mesmo para resistir a essas coisas, porque são coisas que sua carne anseia. Você tem que resistir à tentação de assistir conteúdo sexual no seu telefone ou computador. Você tem que resistir ao desejo de ter relações com alguém que não é casado. Resistir de roubar ou falsificar documentos. Fazer tudo isso. A sua vitória como cristão depende disso. E Deus te deu a autoridade do nome de Jesus. Tiago, capítulo 4, versículo 7, também diz: Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de nós. Eu sei que é naturalmente difícil, mas é por isso que você tem o Espírito Santo para te confortar na tempestade. Não se preocupe com quão forte é a pressão. Se você puder confiar no Espírito Santo para te sustentar na resistência ao diabo por tempo suficiente, a tentação passará e o inimigo fugirá de você. Alguém com quem você está conectado, direta ou indiretamente, está influenciando você a comprometer sua fé e as instruções de Deus. A Bíblia chama a guerra cristã de a luta da fé. É a disputa entre o cristão, sua carne e o diabo. O objetivo do inimigo é devorar você e, para isso, ele precisa fazer com que você deixe de lado sua fé. A Bíblia nos incentiva a estar atentos a isso. Sua fé é o seu tesouro que você deve proteger.
Ele irá te recompensar se você permanecer nele até o fim. Para o cristão, a fé não consiste apenas em confessar a crença em Deus, mas em como essa convicção influencia o nosso dia a dia de acordo com a palavra de Deus. Portanto, um sinal de que o reino das trevas está atacando você é que Satanás está usando alguém ou algo em sua vida para te influenciar negativamente. A Bíblia nos adverte no livro 2 de Coríntios, capítulo 6, versículo 14 ao 15, para não colocarmos em jugo desigual com os incrédulos. Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Os jugos em si não são ruins. O que torna um jugo perigoso é o que está por trás dele. Quando você está unido a Cristo e ao Espírito Santo, você está em parceria com Deus e está caminhando na direção da glória e do bem-estar. Mas se você está preso ao incrédulo, tal parceria é um fardo pelo qual Satanás é responsável. Eu gosto de imaginar que estar em jugo desigual é como ter um jugo colocado sobre uma vaca madura e uma cabra pequena. A diferença entre esses dois animais é tão grande que o trabalho ou a viagem seria difícil para eles fazerem juntos. Seria ainda melhor se eles estivessem sozinhos. Uni-los os desgastaria 10 vezes mais rápido do que se ambos estivessem à mesma altura. Hoje, você tem pessoas em posições onde influenciam uma infinidade de outras pessoas, especialmente os jovens. As influências podem vir de amigos, personalidades das redes sociais, celebridades, filmes e pregadores. Se alguém em sua vida está constantemente influenciando você a ir contra o que a palavra de Deus diz, e você parece impotente para ir contra essa pessoa por causa de quanto respeito, amor ou valor você atribuiu a ela, você está sob jugo. Se você não lidar com isso, se desgastará espiritualmente e contrariará o plano de Deus para você. É uma guerra espiritual contra a qual você deve se proteger e lidar. Como? Cortando seu apego e quebrando a influência deles sobre você. Deus não está te mostrando o que fazer com o seu relacionamento com os incrédulos, porque você não deveria amá-los. Pelo contrário, você deve saber que o amor não é a aprovação de tudo. O fato de você amar alguém não significa que permitirá que essa pessoa mate seu filho. Você protegeria ele a todo custo, e a Bíblia diz para proteger nossos corações com toda diligência, porque nossas vidas dependem disso. Se o seu relacionamento com alguém começar a ir contra a sua fé nas instruções de Deus a seu respeito, você deverá tomar a decisão de se desconectar dessa pessoa. Sua salvação e alma vêm em primeiro lugar. Não mantenha um amigo e perca sua alma. Você está recebendo um milagre, uma descoberta ou poder quando sabe que não está pronto para lidar com isso. Deus abençoa seus filhos com milagres, poder, portas abertas e avanços, mas Satanás também faz o mesmo. A diferença é que, claro, não estão no mesmo nível. Tudo o que Deus dá é bom e agregará valor à sua vida, mas tudo o que o inimigo trouxer para a sua vida não trará nada além de mal e destruição. Tiago, capítulo 1, versículo 17, diz: Toda dádiva boa e perfeita vem do alto, descendo do Pai das luzes celestiais, que não muda como sombras inconstantes. E Provérbios, capítulo 10, versículo 22, diz: A bênção do Senhor enriquece, e Ele não acrescenta nenhuma tristeza a ela. Antes que Deus te coloque em qualquer posição, te dê qualquer poder, ou faça com que você experimente um avanço, Ele primeiro irá preparar você para isso. Deus nunca dá algo para o qual Ele não te preparou ou te equipou. Se você conseguir o que deseja e não souber o que fazer com isso, poderá abusar disso, e isso poderá te destruir. Há um tempo para tudo. Um homem de Deus disse certa vez: nem todas as portas são abertas por Deus. Até as prisões têm portas. Algumas portas abertas levaram muitas pessoas ao cativeiro. No entanto, é importante que estejamos atentos para sabermos ler os sinais, e Deus seja responsável por uma bênção ou não. Não é bom sempre aproveitar todas as oportunidades que se apresentam a você. E muitas vezes não é de Deus e isso coloca tanta pressão sobre você. Tira sua paz, ou parece que você vai ganhar muitas coisas em detrimento do seu tempo com Deus. Então, se você acabou de receber uma posição de poder, para a qual você pode ver que não está maduro o suficiente para lidar, ou esteja recebendo ofertas que parecem respostas a orações, mas você sabe que isso vai exigir o sacrifício de seguir Jesus, seu caráter espiritual ou valores, então não ceda a isso.
Paz e graça são prova de que o que foi dado, embora pesado, ainda vem de Deus. Ansiedade, medo, abuso ou instabilidade são provas de que algo não veio de Deus. Rejeite a oferta de Satanás. Espere no Senhor, pois ele vai honrar aqueles que fizeram isso. As coisas que você vê na palavra de Deus e de acordo com suas visões para você parecem fora de alcance, embora tenham acontecido ao seu redor. Tive que colocar isso aqui porque é um problema. Algumas pessoas vêm de uma linhagem familiar onde ninguém se casa e outros nunca duram. Alguns veem seus filhos passarem de obedientes a Deus a rebeldes e arrogantes diante de seus próprios olhos. Às vezes Deus pode permitir que certas coisas aconteçam para que ele possa executar seu plano para ti. Contudo, sua palavra nos disse que Deus não traz o mal aos seus filhos. Não é promessa de Deus que filhos morram ainda jovens. Não é promessa que você perderá sua vida no dia da sua descoberta ou que você gaste dinheiro com doenças que surgem sempre que você recebe dinheiro. Isso é o diabo, meu amigo, e você está em uma guerra espiritual. Nessa guerra, você não está lutando para vencer o diabo porque Cristo já fez isso. Então, você tem que orar. Jejue se for necessário, mas ore firme nas promessas de Deus. Assim você se submete à autoridade dele. Então poderá resistir ao diabo e ordenar que ele saia da sua vida, seus entes queridos e seus bens em paz. Por último, você está dormindo espiritualmente. A maioria dos crentes não sabe disso, mas o sono espiritual existe. Isso mesmo, ao dormir espiritualmente, aqui estão algumas coisas que mostram isso. Ele não terá sensibilidade espiritual, não será capaz de dizer onde, quando ou como Deus está se movendo em suas vidas ou ao redor dela. Perderá os interesses espirituais, como orar, estudar a palavra, jejuar. Vai ter uma desculpa para tudo. Por estar insensível naquele momento, ele sempre negará que está sob ataque do diabo. O próprio Jesus nos alertou para ter certeza de que estamos acordados, para que quando ele voltar não tenhamos cochilado e abandonado coisas que deveríamos segurar até o fim. Não significa que você deve considerar tudo ao redor como uma guerra contra você, mas que não deva andar por aí com a guarda baixa. O Senhor nos alertou para ficarmos alertas em todos os momentos por um motivo. O diabo sempre está em movimento. Então, quando estiver acordado, você vai notar que a complacência está se insinuando, o desinteresse pelas coisas de Deus está se instalando, a luxúria tentando tomar conta de você. Então é por isso que temos o Espírito Santo. Ele se levanta através de nós e anula os ataques de Satanás. Então não devemos estar dormindo para não perdermos esses sinais e nem perdermos o Espírito quando ele se levantar em nós. Nem todo presente que você recebe trará coisas boas para a sua vida. Alguns presentes são armadilhas enviadas pelo diabo para causar problemas. Você precisa do espírito de discernimento para reconhecer as obras malignas e, assim, possa evitar suas armadilhas. O mundo em que vivemos é um lugar complicado. Existem diferentes tipos de pessoas com diferentes intenções em relação a você. Seus mais próximos hoje podem ser aqueles que se voltarão contra você amanhã. Seus aliados mais confiáveis hoje podem se transformar em seus piores inimigos amanhã. A queda de muitos indivíduos bem-intencionados geralmente ocorre por causa de sua incapacidade de ver que seus relacionamentos mais próximos estão cavando um buraco para eles. No capítulo 7 de Miqueias, vemos o profeta falando sobre uma narrativa de seus dias com a qual podemos nos identificar hoje. Vejamos o capítulo 7, versículos 2 e 3 do livro de Miqueias. Pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue. Cada um caça o seu irmão com a rede. As suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação. O juiz aceita suborno. O grande fala dos maus desejos de sua alma e assim, todos eles, juntamente, urdem a trama. E nos versículos 5, 6 e 7, conclui com estas palavras: Não creiais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta de tua boca àquela que reclina sobre o teu peito. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são os da sua própria casa. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. O fato de você ter boas intenções com todos pode não significar que todos que entram em sua vida tenham boas intenções para você. Algumas pessoas que entram em sua vida podem não ser enviadas por Deus, mas pelo diabo, para causar estragos de uma forma ou de outra. Sansão
pode ter amado Dalila, mas não sabia que ela estava sendo usada pelo diabo para descobrir seu segredo e usá-lo para destruí-lo. Por mais que Sansão tivesse suas dificuldades e não fosse tão sábio, podemos dizer que ele realmente a amava. A própria Bíblia registra que partiu seu coração, sabendo que ela não seria feliz sem saber seu segredo. Ele não queria decepcioná-la, então se abriu para ela, e essa única ação destruiu sua vida. Pode parecer que Sansão não recebeu nenhum presente dela, então isso não conta, mas a verdade é que conta. Você vê, os presentes são mais do que apenas presentes embrulhados com fitas ou em embalagens decoradas. Um presente pode vir de qualquer forma: uma presença, uma pessoa, um gesto, uma palavra ou uma atividade. Qualquer que seja a forma de presente, seu propósito é dar a você uma sensação de apreço e beneficiá-lo de uma forma ou de outra. É por isso que você pode chamar seus relacionamentos com amigos e familiares de presentes. É por isso que você também pode chamar um trabalho de presente. A presença deles em sua vida traz um grande benefício e ajuda você de uma forma especial. Sabendo disso, você precisa entender que nem todo presente, seja de coisas, eventos ou relacionamentos, deve ser aceito. Por quê? Porque alguns deles serão enviados pelo diabo. Satanás não tem boas intenções para você. Tudo que ele envia ou traz para a sua vida tem um propósito: para roubar, matar e destruir. Em João capítulo 10, versículo 10, nos diz as Escrituras: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Enquanto crescíamos, sempre nos disseram para não falar com estranhos ou aceitar coisas deles. Eu não entendia, mas à medida que crescia, fiquei grato por ter obedecido aquelas instruções. Veja bem, embora nem todos os estranhos sejam maus, é menos provável que você caia nas mãos de pessoas perigosas quando lida com todos à distância. Muitas crianças da minha idade foram sequestradas e nunca mais foram vistas porque não deram atenção a esse aviso. A palavra de Deus nos diz que é possível alguém te dar um presente com uma maldição em seu coração contra você. Vemos isso em Provérbios, capítulo 23, versículos 6 ao 8, que diz: não comas o pão do invejoso, nem cobices os seus delicados manjares, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz: come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Vomitarás o bocado que comeste e perderás as tuas suaves palavras. Mesmo como adultos hoje, Deus ainda está dando este aviso para nós. Pare de aceitar todos os presentes. Nem todos devem ter acesso à sua vida. Sim, seja acessível. Sim, seja amigável. Seja gentil com todas as pessoas. Mas não se abra a tudo para não ser vítima das ciladas de Satanás. Ouça, a Bíblia nos diz para sempre dar especialmente aos necessitados. No entanto, não nos instrui a sempre aceitar todas as coisas. Deixa eu te dar um exemplo. Quando Davi ia lutar contra Golias, você sabia que o rei Saul deu a ele sua própria armadura e espada para usar contra o filisteu? Isso pode ter parecido um gesto inofensivo. Você poderia dizer que Saul estava apenas tentando ajudar, mas observe que naquela época o Espírito de Deus havia deixado o rei, e ele estava sob a influência de um espírito maligno. Se Davi tivesse aceitado aquela armadura e a usado para lutar contra Golias, isso poderia lhe custar a vida. Davi teria colocado sua fé na armadura e na espada, em vez de colocá-la em Deus. Em 1 Samuel, capítulo 17, versículos 38 e 39, podemos ver: Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Às vezes, recusar presentes respeitosamente te salvará de muitos problemas. Se Davi tivesse sobrevivido com essa armadura, a glória não teria ido para Deus. Ele provavelmente não teria alcançado o nível de fé que teve em sua vida e que só alcançou por confiar em Deus para sempre preservá-lo. Existem muitas razões pelas quais algumas pessoas te darão presentes. Se você conhece essas razões, isso te ajudará a organizar algumas pessoas em sua vida da maneira certa
bem como a confiar em Deus para saber quais deve aceitar e quais rejeitar. 1. Alguns presentes são dados por bondade e admiração. Eles lhe darão presentes porque realmente amam, respeitam ou apreciam você. 2. Alguns presentes são dados para buscar favor ou acesso a você ou o que você pode oferecer. Essas pessoas não necessariamente amam ou se importam com você. O que realmente importa para elas é o que você tem a oferecer ou o que elas esperam ganhar. Você pode ver isso em organizações onde as pessoas procuram cortar custos. Os presentes podem vir na forma de suborno, onde a justiça seria evitada, algo que a Bíblia condena. Podemos ver em Êxodo, capítulo 23, versículo 8. Também suborno não aceitarás, porque o suborno cega até o perspicaz e perverte as palavras dos justos. Além disso, esses tipos de presentes são usados para atrair indivíduos desavisados por predadores que os abusam e os usam para os seus próprios desejos. Eles também parecem inofensivos, mas são iscas usadas para destruir vítimas inocentes. 3. Alguns presentes destinam-se a te envolver. Há pessoas que roubam, trapaceiam ou enganam os outros e depois compartilham parte com outras pessoas, com a intenção de que, se forem pegas, essas pessoas levem a culpa por elas. Estes também parecem inofensivos para o indivíduo desavisado, mas a verdade é que eles podem destruir carreiras inteiras, famílias e destinos. Isso é comum em muitas empresas, entre funcionários e executivos. Muitos trabalhadores inocentes foram implicados por colegas simplesmente porque, a certa altura, mostraram ter recebido um presente deles, sem saber que foi roubado. Isso também envolve aqueles presentes destinados a arruinar o caráter e o nome de uma pessoa. Um indivíduo cercado por colegas invejosos pode experimentar isso. Alguns presentes não virão por respeito ou amor, mas para plantar coisas que podem ser usadas contra você. Querido filho de Deus, seu coração pode estar cheio de bondade e amor como deveria ser, desde que você esteja em Cristo. No entanto, o Senhor quer que você cresça em sabedoria para que saiba como deve se comportar onde quer que esteja. É por isso que você precisa desenvolver um forte relacionamento com o Espírito Santo. Quando você passa tempo em oração, lendo e meditando na palavra de Deus e jejuando, seus sentidos espirituais ficam mais aguçados. Você saberá quando algo não está certo e poderá pedir a Deus que te diga o que fazer naquele momento. Às vezes, o Senhor pode permitir que você aceite um presente, mas nunca o use. Outras vezes, você pode ter que rejeitá-lo. Isso pode ser difícil, especialmente se você quiser tentar deixar todo mundo feliz. Mas é melhor que Deus se agrade de você e esteja seguro em sua vontade e outra pessoa infeliz do que ela estar feliz enquanto sua paz e segurança estão ameaçadas. Leve essas palavras a sério como um aviso de Deus para você. Um presente pode estar vindo em sua direção e Deus quer que você saiba que nem todo presente vem dele. Quando Deus te abençoa, isso não vem com inquietação ou tristeza. Pelo contrário, é bom e traz paz. Em Provérbios capítulo 10, versículo 22, nos diz as Escrituras: a bênção do Senhor enriquece e com ela ele não traz desgosto. Ou seja, quando não vem dele, não agregará valor positivo à sua vida e você sofrerá por tê-lo. Se você está confiando em Deus para obter favor e provisão, não tenha pressa em passar por tudo que parece uma porta aberta. Alguém disse uma vez: até prisões têm portas. Isso significa que o que você está entrando pode parecer uma porta aberta, mas é uma porta para o cativeiro, não para a liberdade. Oro para que Deus use essas palavras para estimular seu coração a buscá-lo, e cada vez mais por um espírito de discernimento. Exercite sua fé e sua vida espiritual diariamente. Deixe seus sentidos serem aguçados no espírito, para que quando Deus estiver falando com você, você o ouça e o siga. Você já ficou preso em uma situação que ninguém poderia entender? Ou você já esteve em uma estrada difícil que parece não ter fim? Há momentos em nossas vidas em que somos confrontados com provações que são difíceis demais para serem ditas em voz alta. Os problemas se acumulam até você sentir que está se afogando. Só de pensar nisso você fica sem fôlego.
Você pensaria que ninguém consegue entender por que é uma teia de seus próprios erros ou decisões erradas. É muito complicado, então você acha que vai poupar problemas a todos se enfrentar a luta sozinho. Sabe por que muitas pessoas simplesmente desistem da vida? É porque elas decidiram que não tem mais jeito para suas vidas. Elas se convenceram de que ficaram sem chances e declararam que o jogo havia chegado ao fim, quando nem mesmo pensaram que foi Deus quem as criou. Essas pessoas são as que abraçaram a ideia de ficarem sozinhas. Se elas se importassem com algo diferente de si mesmas, não conseguiriam desistir. Desistir equivale a decepcionar seus entes queridos, pois eles dedicaram tempo para acreditar e apoiar você. Certamente é perturbador para quem ficou ao seu lado ver você aceitar a derrota assim. Já ouviu o ditado que diz que algumas batalhas você deve travá-las sozinho? Isso é verdade, mas apenas até certo ponto. Em tempos de dificuldade, tentamos ao máximo não envolver outras pessoas. É nossa consideração que nos conquista quando decidimos lutar sozinhos e depois contar a vitória. No entanto, existe uma linha tênue entre o altruísmo e orgulho. Temos uma imagem a proteger, uma versão forte e capaz de nós mesmos. Optamos por enfrentar uma batalha sozinhos para provar nosso poder. Afinal, para muitos, uma história de realização agrada mais aos ouvidos que uma história de fraqueza. Eis que o plano de ficar sozinho não funciona. Nós somos projetados para o companheirismo. Mesmo criaturas tão pequenas como as formigas não podem ficar sozinhas. Quando uma formiga fica isolada de sua colônia, ela morre de solidão. As formigas não sabem como se comportar quando estão sozinhas. Elas não conseguem comer ou descansar. Isto é apoiado por pesquisas científicas. A conclusão disso é que muitas vezes pensamos que deveríamos ficar sozinhos. Mas Deus não nos colocou neste mundo por esse motivo. Somos pecadores vulneráveis e frágeis, mas amados por Ele de qualquer maneira. Se Deus apresentou sua sabedoria para que as formigas não fiquem sozinhas, por que você pensaria que Ele nos quer, sua obra-prima, sem companhia? Eu sei que é tão difícil de acreditar. Às vezes parece que ninguém se importa. Temos nossas próprias vidas, alegrias e fardos. Ninguém realmente vê você ou os sacrifícios e a dor que você suportou apenas para chegar onde está agora. Ninguém aprecia seu esforço para se recuperar continuamente. Você sabe por que você se sente assim? É porque você está olhando para o lado errado. Nosso Pai está acima de nós. Ele vê, ouve e percebe tudo o que não podemos. Outras pessoas não conhecem você como Deus conhece. Ele conhece todos os seus interesses, medos e pensamentos. O amor dele por você é maior do que qualquer força imaginável. Como é dito em Jeremias capítulo 1, versículo 5, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Nossos sentidos são tão limitados em comparação com os dele. Então eu pergunto, por que você está buscando a validação de criaturas que não possuem a onisciência de Deus? No livro de Eclesiastes, a Bíblia nos conta a história de um homem sozinho, sem filho nem irmão. O seu trabalho não tinha fim, mas os seus olhos não estavam satisfeitos com a sua riqueza. Para quem estou trabalhando? Perguntou ele. E por que estou me privando de prazer? Isto também não tem sentido. É um negócio miserável. Por que você está lutando? Por quem você está lutando? A resposta constante é esta: suportamos provações para dar glória ao nosso Pai. Posso não saber a história completa por trás da sua adversidade neste momento, mas você já tentou compartilhar esse fardo com o Senhor? Ele diz em Isaías capítulo 41, versículo 10, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Embora estudemos continuamente as Escrituras e as histórias sobre a lealdade de Deus, como cristãos, parecemos ter dificuldade em nos lembrar da sua lealdade. Achamos que Deus é tão poderoso que parece inferior a Ele estar envolvido em nossas vidas. Temos essa noção inconscientemente por causa das histórias que aprendemos na Bíblia.
Muitas vezes são grandes e sérios problemas como lutar contra um gigante, dividir o mar e enfrentar leões. As parábolas que aprendemos a amar mostram tanto sobre a intervenção de Deus em situações extraordinárias que pensamos que o que estamos passando não é digno de sua atenção. Nossos problemas parecem tão pequenos quando comparamos as incríveis histórias da Bíblia. Pode ser uma questão de pagar o aluguel em dia, conseguir um novo emprego ou iniciar um negócio. Perguntamos como pode Deus estar envolvido em questões triviais como esta. A questão é que deveríamos nos concentrar exatamente no oposto. Se Deus permitiu que essas pessoas vencessem essas grandes batalhas, o que mais Ele pode fazer por nós nessas minúsculas dificuldades? Se Ele pode mover montanhas, sem dúvidas Ele pode te ajudar em qualquer coisa. Pode ser conflitos financeiros, físicos ou emocionais. Você é amado por Deus. Mas uma coisa que dificulta a busca por ajuda é que sentimos culpa de maneira abstrata. Nossa consciência pode sentir quando estamos em um relacionamento unilateral. Deus é sempre generoso com você em todos os aspectos. Mas com que frequência você retribui? Tendemos a sentir vergonha de pedir ajuda a Ele quando sabemos que não estamos retribuindo esse favor em toda a nossa capacidade. A boa notícia é que o Salmo 86, versículo 15, ele diz explicitamente: Mas tu, Senhor, és um Deus compassivo e gracioso, lento em irar-se, abundante em amor e fidelidade. Deus não ficará ressentido com você. Uma coisa da qual precisamos ter certeza é que Deus adora quando você o busca em momentos de angústia. Faça o seu melhor para glorificar o nome dele, e Ele derramará sua glória sobre você para sempre. No livro dos Salmos há uma oração que segue estas linhas: Volte-se para mim e tenha misericórdia de mim, pois estou solitário e aflito. Alivie os problemas do meu coração e liberte-me da minha angústia. Tudo o que você precisa fazer é pedir e Ele proporcionará consolo ao seu coração ferido. Um pai não deixaria seu filho passar sozinho por uma estrada difícil. Ele não está aqui apenas para proporcionar conforto e consolo, mas também para realmente travar nossas batalhas conosco. No livro de Marcos havia uma mulher que sangrou profundamente durante 12 anos. Ninguém conseguia explicar o problema e por isso ela foi isolada da sociedade por ser considerada impura. Ela estava sozinha o tempo todo. Ninguém queria interagir com ela. Quando Jesus chegou à cidade, ela tentou tocar o seu manto, na esperança de ser curada. Com apenas um toque, o sangramento parou e ela se sentiu livre do sofrimento. Quando Jesus percebeu algum movimento de poder vindo dele, perguntou à multidão quem o tocava. A mulher ajoelhou-se e contou tudo a Jesus, ao que ele respondeu: Filha, a tua fé te curou. Vá em paz e liberte do seu sofrimento. Imagine este cenário. Você está passando por uma situação dolorosa agora mesmo e de repente lhe é dada a oportunidade de ter uma conversa cara a cara com Deus. Você pode pedir qualquer coisa e Ele garante que será concedido. O que você pediria? Eu sei que podemos ter respostas semelhantes. Poderia ser mais ou menos assim: Senhor, por favor, acabe com esse sofrimento. Basicamente, você pede para superar as dificuldades em um piscar de olhos. Quando Davi falou com Deus, ele disse no Salmo 27, versículo 4: Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Como a oração de Davi difere da nossa? Observe como a única coisa que Davi procurava era a presença do Senhor. Na vida, sabemos que a viagem é sempre mais significativa e memorável do que o destino. Por que então nos recusamos a caminhar com Deus em tempos difíceis? Ele merece ser o centro da nossa atenção e o tema da nossa adoração. Deus não agirá e nem te dará um atalho. Lembre-se de que nosso objetivo aqui é ser movido por Deus através de sua graça. Queremos ser dignos de seus instrumentos de amor. Ao enfrentar dificuldades, este objetivo permanece aplicável. Tudo faz parte do plano perfeito de Deus. Claro, Ele quer estar com você, mas como Ele fará isso se você busca apenas os resultados e não a sua companhia?
Não queira Deus pelo que Ele pode fazer por você, mas sim porque Ele é o único que você precisa. Submeta-se a Ele e você sairá vitorioso desta batalha. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 diz: Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ele lutará por você. O mínimo que você pode fazer é seguir esse caminho com Ele. Habite na presença amorosa de Deus e Ele irá te proteger com seu amor inabalável. Confie em mim. Deus te levará até a linha de chegada. Todas as coisas estão trabalhando juntas para o seu bem. Repita comigo esta passagem do Salmo 139, versículo 1. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Ele sabe que você está com medo. Ele sabe que você se sente sozinho. E neste exato momento, preciso que você se permita ser vulnerável aos olhos de Deus, pois Ele nunca permitirá que você ande sozinho por caminhos perigosos. Ele te livrará do mal. Semelhante ao que a mulher hemorrágica fez, puxe o manto de Jesus e lance sua fé nele. Ele irá te libertar de toda a sua dor, curar todas as suas feridas e suavizar todas as suas cicatrizes. Você sabia que, embora o diabo esteja destruindo a vida de muitas pessoas hoje, ele tem seus limites e tem medo de alguns tipos de pessoas? Por alguns tipos de pessoas, quero dizer cristãos. Muitas pessoas não conhecem realmente o diabo, exceto pela forma como a mídia o retrata. Satanás, Lúcifer ou o diabo não é um ser todo-poderoso. Ele não está no mesmo nível de Deus e não é maior do que ninguém na família de Deus. Sim, você ouviu isso direito. Quando ele foi expulso do céu, não foi Deus que se envolveu na batalha, e sim um anjo. Veja o que diz Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 ao 9. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Quando ele for trancado fora da terra por 1000 anos, não será o próprio Deus quem fará isso. Será necessário apenas um anjo. Veja Apocalipse capítulo 20, versículos 1 ao 3. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs o selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Veja, em toda a Bíblia nunca nos é dito para temermos o diabo ou sermos cautelosos com o seu poder. Deus nunca nos disse que o adversário era poderoso, mas ele disse que o adversário é astuto, ladrão e mentiroso. Na verdade, ele conseguiu convencer muitas pessoas de que é poderoso usando a seguinte estratégia. Qual a melhor maneira de começar a derrotar seu oponente do que primeiro dar a ele uma falsa impressão do quão poderoso você é? Se conseguir injetar medo em seu oponente, você enfraquecerá suas defesas. Eles viriam para a batalha já mentalmente derrotados, com base no que você contou ou mostrou sobre si mesmo, mesmo que nada disso seja verdade. Tudo construído sobre nada além das mentiras que você deseja que eles acreditem que são verdadeiras. Jesus chamou o diabo de mentiroso e pai de todos os mentirosos. Ele também chamou-o de ladrão, que vem para roubar, matar e destruir. A primeira vez que ele foi mencionado em Gênesis, podemos vê-lo demonstrando essa desonestidade. Com as suas mentiras, ele roubou a autoridade da humanidade na terra e fez com que o homem se autodestruísse. Você percebe que quando a Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ele está tentando criar uma imagem para nós. Não é que o diabo seja um leão que ruge, mas sim que ele age como um. Quando o leão ruge, ele enfraquece sua presa e qualquer outra pessoa que possa ouvi-la. Isso permite que o leão use o elemento do medo para paralisar sua presa antes de ir atrás dela. A presa pode ser mais rápida e ainda mais habilidosa que o leão. Ela pode até ser maior, mas se o leão conseguir paralisá-la através do medo,
o almoço do leão já estará garantido. Da mesma forma, o diabo sabe que foi despojado de seu poder e, por isso, introduziu a estratégia do leão que ruge. O que resulta na derrota e na escravidão de muitos não é tanto o poder do inimigo, mas os seus rugidos, as suas mentiras e os seus truques. Se você cair nas mentiras ou nas armadilhas dele, você dará a ele poder sobre sua vida. No entanto, o diabo sabe o que temos. Ele sabe do poder que carregamos ainda melhor do que muitos de nós sabemos. Ele sabe exatamente quem somos, mesmo quando nós mesmos não temos consciência do que somos capazes. Então, quem são aquelas pessoas que o diabo teme? Por que ele tem medo delas e o que ele mais teme nelas? O diabo teme o verdadeiro Filho de Deus, o cristão, que tem consciência. Consciência do quê? O diabo teme aqueles que têm consciência da sua identidade em Cristo, que sabem o que a palavra de Deus diz sobre eles e sobre o diabo. O diabo tem mais medo que as pessoas saibam a verdade. Por isso não é de admirar que Jesus tenha dito: "Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Quando as pessoas conhecem a verdade, elas quebram as correntes que as prendem ao controle de Satanás. Me lembro de ter ouvido falar de um experimento realizado com 2 grupos de pessoas. Um grupo era formado por indivíduos saudáveis e o segundo grupo era formado por pessoas que tinham alguma doença. Os médicos disseram ao primeiro grupo de pessoas saudáveis que elas tinham uma doença terminal e que iriam morrer, e depois as colocaram em observação. Depois disseram ao segundo grupo de doentes que estavam completamente livres de doenças e que podiam comer o que quisessem, e também os colocaram em observação. Curiosamente, o grupo de pessoas doentes começou a ficar saudável e com boa aparência. A saúde daquelas pessoas melhorou. Já o grupo, o de pessoas saudáveis, começou a perder peso, a parecer doente e a adoecer verdadeiramente uma a uma. Esses 2 grupos internalizaram e acreditaram que as palavras dos médicos eram definitivas, independentemente de como se sentiam. No momento em que alguém em quem confiavam dissesse que algo estava bem ou não, aquilo determinou seus destinos. Este é o maior truque do diabo: fazer os cristãos acreditarem que não são quem Deus diz que são e fazer dos cristãos seus escravos, introduzindo uma vida falsa através do engano. Seu maior medo é que no momento em que souberem da verdade, eles se libertem. E é por isso que ele se esforça tanto para manter as pessoas na ignorância ou nas meias-verdades. Enquanto não souber ou conhecer apenas uma versão errada da verdade, você ainda estará preso ao diabo. Um dos motivos pelos quais você recebe um alerta do seu banco quando faz um depósito ou quando o dinheiro é retirado de sua conta não é apenas por questões de segurança, mas também para manter você ciente. Não há como gastar dinheiro que não se sabe que tem. Se você estivesse com fome e perdesse acesso ao seu internet banking, mesmo que alguém fizesse um Pix de R$1 milhão para sua conta, o fato de você não ter consciência dessa quantia disponível te manteria na mesma situação daquela pessoa que não tem nenhum centavo. Por quê? Porque você não sabe o que entrou ou saiu da sua conta. Esta é a principal razão pela qual o apóstolo Paulo sempre orou para que os cristãos soubessem tudo o que lhes pertence no Senhor. Eu encorajo você a frequentemente orar como Paulo. Essa oração detém um grande poder. Um exemplo é encontrado em Efésios capítulo 1, versículos 17 ao 21. E peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, que dê a vocês o seu Espírito, o Espírito que os tornará sábios e revelará Deus a vocês, para que assim vocês o conheçam como devem conhecer. Peço que Deus abra a mente de vocês para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou, e também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo, e como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com que ele se sentasse ao seu lado direito no mundo celestial. Cristo reina sobre todos os governos celestiais, autoridades, forças e poderes, seres espirituais bons ou maus, cujo poder se manifesta no universo. Ele tem um nome que está acima de todos os nomes das autoridades que existem neste mundo e no mundo que há de vir. Uma das maiores demonstrações do poder de Deus foi a ressurreição de Jesus. Ali a morte, a sepultura e toda a estrutura do domínio de Satanás foram derrubados para os filhos de Deus.
E na oração de Paulo, ele orou para que os cristãos pudessem saber que este poder está disponível para nós. A razão pela qual Satanás continua tendo uma grande influência em sua vida é porque você ainda não chegou ao conhecimento de quem Deus diz que você é. Você é a morada de Deus, o redimido do Senhor. Você já foi perdoado, salvo, curado, abençoado e recebeu a vida eterna no momento em que entregou sua vida a Jesus por meio da fé nele. O diabo teme um cristão que conhece e abraçou esse conhecimento como verdade. Você sabe o que Deus diz sobre você? Como você conhece e anda em suas palavras? Passando o seu tempo lendo a Bíblia, a palavra de Deus, lendo livros inspirados na Bíblia, escritos por ministros e autores sólidos, ouvindo os ensinamentos da palavra de Deus e confiando no Espírito Santo para obter sabedoria para aumentar o seu conhecimento da palavra. E, acima de tudo, tenha certeza de praticar o que você lê. O que mais o diabo teme? Ele teme o cristão que anda na realidade do conhecimento que possui através da fé em Jesus. Conhecimento é algo poderoso, mas seu verdadeiro poder só pode ser visto quando usado corretamente. E quais são algumas das maneiras pelas quais o conhecimento da palavra de Deus pode ser usado por um cristão? Os cristãos usam a palavra de Deus em oração. Orações baseadas em palavras são orações poderosas, e um cristão que ora pela palavra com fé e no poderoso nome de Jesus tem uma força poderosa a ser reconhecida. O diabo teme esse tipo de cristão que ora. Saiba que nem toda oração será apoiada por Deus. Há muitas pessoas orando hoje que sabem pouco ou nada sobre o que estão pedindo e nem sobre aquele a quem estão pedindo. Alguns estão até orando por medo ao invés de orarem com fé. Essas orações carecem de precisão e, portanto, carecem de poder. Contudo, a oração que tem poder é a oração com fé na palavra de Deus e a oração do cristão que anda na justiça de Cristo. Veja o que diz Tiago, capítulo 5, versículo 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Você entende agora por que o diabo não quer que você ore com frequência? Você entende agora por que ele prefere que você se distraia com outras coisas, ou trabalhe duro e busque suas próprias soluções, em vez de passar o tempo com Deus em busca de sabedoria, graça e força para ter sucesso? Ele sabe que suas orações têm poder para detê-lo e quebrar o controle que ele exerce sobre a sua vida. Os cristãos usam a palavra de Deus na confissão. Isso é diferente da oração. Veja, muitas pessoas podem orar com a palavra, mas depois de se levantarem do local de oração, vão e dizem o oposto do que acabaram de orar. Isso irá neutralizar completamente o efeito da sua oração. A Bíblia nos diz que nossas palavras são poderosas e possuem o poder da morte e da vida. Então, cada vez que você declara a palavra de Deus sobre a sua vida, essa situação ouve a voz de Deus e responde a essas palavras. Não deixe o diabo te enganar. A palavra de Deus funciona, e a palavra de Deus na boca de um cristão é uma arma poderosa contra o diabo. Por último, o diabo tem medo do cristão que anda na justiça de Cristo. Não banalize essa verdade, meu amigo e minha amiga. O pecado dá ao diabo uma posição segura na vida de qualquer filho de Deus que brinque com ele. Veja, o pecado é do diabo, e qualquer um que peca se coloca debaixo do seu poder. O diabo sabe que quando você se apega a uma vida de pecado, suas orações serão prejudicadas e você terá dificuldade para andar com Deus. Ele teme o cristão que se mantém puro da corrupção deste mundo. Ele sabe que não pode acusá-los nem escravizá-los. É por isso que o diabo continua fazendo tudo o que pode para manipular os cristãos para que pequem ou permaneçam no pecado. Enquanto não estiver andando em obediência à palavra de Deus, você dará ao diabo um grande dia em sua vida. Querido cristão, não ceda às suas tentações, elas são uma cilada. Mas se você permanecer em Cristo e repreender o diabo com base na autoridade de Jesus, a Bíblia diz que ele fugirá de você. Ele não pode fazer de outra forma. Essa é a sua herança como cristão. Você tem o poder de Deus te dando apoio e, por causa disso, você não está no mesmo nível do diabo. Em Cristo você foi elevado e está sentado com Deus no lugar celestial, assim como todas as coisas estão debaixo dos seus pés, incluindo o diabo e seus demônios. Vamos agora orar como Paulo orou. Pai, oramos que o Senhor nos dê o espírito de sabedoria e discernimento para que possamos te conhecer melhor. Oramos para que os olhos dos nossos corações sejam iluminados
para que possamos conhecer a esperança para a qual o Senhor nos chamou, as riquezas da tua herança gloriosa em teu povo santo e teu poder incomparavelmente grande para nós que cremos. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Você consegue se lembrar da última vez que o diabo mexeu com você? Eu sei que você está tentando cavar. Você pode estar vasculhando suas memórias da última vez em que cedeu definitivamente e cometeu um pecado. Não pense muito. Quando o inimigo tenta nos usar, normalmente não temos consciência disso. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11, atesta diretamente que não desconhecemos seus planos. Deus nos cobre com sua justiça, mas como humanos somos sempre vulneráveis o suficiente para sermos tentados. Então, quando você estava tentando pensar em uma resposta para minha pergunta, a verdade é que o diabo poderia ter chegado até você alguns minutos ou horas. Não podemos passar um dia sem pecar. O diabo conhece o caminho mais fácil para você, e é através da sua mente. É o primeiro órgão que toma consciência da tentação. Os pensamentos surgem sem o seu consentimento e por isso ele acha conveniente sussurrar ideias ímpias para você. Agora, você sabia que a missão juramentada do diabo é dobrar você? Isso significa que quando você tem pensamentos intrusivos, você não é o culpado. Isso não o torna mau. Você é responsável, porém, por permitir que esses pensamentos gerem intenções corruptas. Quando você alimenta os pensamentos enviados pelo inimigo, você se entrega ao pecado. Nossas almas pertencem ao mundo, o que torna muito fácil cedermos nessas circunstâncias. A isca mais comum usada pelo diabo é a luxúria. Em si é um pecado, mas progride ainda mais para o adultério, no caso de pessoas casadas. Deus fez de cada um de nós um ser sexual e isso é bom. Atração e excitação são respostas naturais, espontâneas e dadas por Deus à beleza física, enquanto a luxúria é um ato deliberado da vontade. Isso pode começar simplesmente vendo uma pessoa atraente ou você pode já ter um relacionamento com alguém. De acordo com a Bíblia, a união conjugal de duas pessoas visa cumprir 3 coisas: companheirismo, procriação e redenção. Esta é a intenção de Deus quando iniciamos um relacionamento. No entanto, o diabo trabalha ativamente para desafiar Deus e seus ensinamentos. Ele quer que pensamos que buscar prazer sexual fora do casamento é algo normal e humano de se fazer. Ele está certo sobre uma coisa: é puramente humano. Mas como cristãos, visto que levamos uma vida rumo à piedade, não devemos nos conformar com os costumes do mundo. Somos salvos pela graça e o Senhor está continuamente nos mudando para melhor. Então, quando você se apega tendo ideias lascivas, quem está agindo em você? Para entender melhor como o diabo interfere em nossos relacionamentos com Deus, aqui estão algumas razões pelas quais alguém comete adultério. Primeiro, insegurança. Nossa autoestima pode nos levar ao pecado apenas para satisfazê-la. Deus nos diz em Tiago, capítulo 1, versículos 14 e 15. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. O diabo nos seduz à luxúria, mas na verdade ela é alimentada pelos nossos próprios corações. Um coração inseguro se apega à vanglória. Também pode ser um produto da pressão do mundo para se envolver em tais atividades antes de garantir um pacto sagrado com seu parceiro. Pode-se pensar que alguém deve fazer isso em benefício do relacionamento, mas na verdade é que isso só prejudica o relacionamento de um com o outro e com Deus. O diabo quer que você escolha um lado: o mundo ou Deus. Ele faz isso te convidando a cobiçar alguém para que você se adapte aos padrões do mundo. Quando você está inseguro, é mais provável que você ceda. Por isso significa que você não está confiando em Deus desde o princípio. Mas Deus está com você e te dá todo o suporte necessário desde muito antes de você nascer. Não há razão para não ter certeza do seu valor. Segundo,
baixo nível de comprometimento. Quando iniciamos um relacionamento sem buscar o conselho de Deus, há uma grande chance de dar errado. Como o papel de Deus é negligenciado, o nível de compromisso não é tão sagrado quanto o que ele gostaria que fosse. Na maioria das vezes, pensamos que o nosso amor e esforços mútuos são suficientes para sustentar um relacionamento com alguém, e isso é falso. Está escrito em Lucas capítulo 6, versículo 48. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou alicerce sobre a rocha. E, vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Como o relacionamento não foi estabelecido sobre o forte alicerce que é Cristo, o diabo pode facilmente influenciar o seu compromisso com a pessoa. Terceiro, falta de direção espiritual. Já dizia um grande pregador, o coração deseja, mas a alma ama. Se a sua alma está desnutrida, o que a protege do diabo? A essência de manter uma alma digna é bastante simples. Tudo o que você precisa fazer é buscar sinceramente a Deus e ao seu reino. Isso não lhe custará o mesmo que proteger o seu físico. Ao praticar esportes, você deve se equipar com acessórios que evitem lesões. Agora, por que não valorizamos o nosso eu espiritual tanto quanto valorizamos o nosso corpo físico? A ausência da palavra de Deus em nossas vidas nos deixará desassistidos. Sua palavra é o próprio amor, e você se afasta disso por deixar de cuidar do seu eu espiritual. Se você não rejeitar a luxúria, isso pode levar a um pecado mais grave, como o adultério. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 18 a 20 está escrito: Fugi da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Deixe-me repetir, você não é seu. Quando se envolve em atividades sexuais com alguém com quem não é casado, você peca contra si mesmo e contra o Senhor. Você permite abertamente que o diabo entre em seu coração. No livro de Marcos havia um rei que desejou uma mulher enquanto ela dançava. O rei ficou tão satisfeito que lhe disse: Peça-me o que quiser e eu lhe darei. Adivinha o que ela pediu? Ninguém menos que a cabeça de João Batista numa bandeja. Uma emoção tão simples como a luxúria levou ao assassinato. A verdade é que a luxúria é exigente. Você poderia pensar que satisfazer essa vontade é algo inofensivo, desde que seja consensual. Você precisa entender que é mais do que uma atividade entre dois humanos. É o ingresso do diabo para a sua alma e pode abrir caminho para uma cadeia de transgressões como ciúme, vingança e muito mais. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5 diz: Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Na verdade, o Senhor está apenas protegendo você de Satanás. Não há prazer maior do que viver de acordo com a palavra de Deus. O prazer sexual satisfará as suas necessidades do momento, mas não lhe garantirá um lugar no paraíso. Se arrependa. Não é tarde demais. Não deixe que Satanás destrua o progresso que Deus fez em você. Nosso Criador é verdadeiramente misericordioso. Conforme dito em Tiago, capítulo 5, versículo 16, Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. A decisão é sua. Tudo o que você precisa fazer é voltar para Deus e garanto que seus braços estão bem abertos. O livro de João nos conta a história de uma mulher pega cometendo adultério. O povo a desprezou tanto que a trouxeram diante de Jesus para consultá-lo antes de apedrejá-la até a morte. A resposta de Jesus os chocou. Ele se levantou e disse: Tudo bem, mas quem nunca pecou que atire a primeira pedra.
E a mulher adúltera ele disse: nem eu te condeno. Vá e não peque mais. A beleza do nosso relacionamento com Deus é que Ele chama especificamente aqueles que pecaram tremendamente. Ele sabe que os pecadores são os que mais precisam de amor e cuidado. Então, quando você pensar em correr para Ele, deixe seu orgulho de lado. Ele não se importa com o que você fez. Da mesma forma, Ele nunca irá condená-lo, pois você é seu filho. Todos sabemos que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador incondicionalmente. Precisamos dele para permanecermos puros e elegíveis para a vida eterna. Tudo o que ele precisa saber é que você está genuinamente arrependido e disposto a corrigir seus erros. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 22 diz: foge outro sim das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. No momento em que você se arrepender, Deus te purificará da contaminação mundana. Ele te ajudará a se livrar de hábitos mundanos como a luxúria. Certa vez, José foi perseguido pela esposa de uma autoridade devido à luxúria, a qual ele recusou fervorosamente. Isso fez com que a mulher o acusasse injustamente de tentativa de estupro, mas porque Deus conhecia o esforço de José em manter-se puro, ele o protegeu dos ataques do mal e finalmente lhe deu uma posição elevada no Egito. Em vez disso, tenha zelo pela vida em Deus, assim como no Salmo 119, versículos de 9 a 11. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, mas não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Substitua a luxúria pelo zelo por Deus e pelo seu reino. De todo o coração, com um desejo tão forte, incorpore a palavra do Senhor em sua vida cotidiana. Desvie seus olhos de olhar para coisas inúteis e deixe que Ele lhe dê vida em seus caminhos. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 7, enfatiza: porque Deus nos deu um espírito não de medo, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Viva sua vida como uma oração destinada a glorificar o nome de nosso Pai em todos os momentos. O diabo trabalha duro e por isso você deve ter certeza de manter diligentemente o Espírito de Deus com você a cada segundo do dia. Esperar não te custará nada. Deus irá te recompensar por sua autodisciplina quando chegar a hora, e isso será muito maior do que você acha que merece.